Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Betimcast Diálogos do Cotidiano, ou podcast do Jornal Tempo Betim, aquele nosso bate-papo semanal que você já sabe, está na sua segunda temporada, e hoje nós vamos bater um papo sobre presente, mas também sobre futuro. Vamos falar sobre administração pública, sobre gestão municipal, novidades para nossa cidade, não é mesmo, Sara? É isso mesmo, Marcinho. Olá a todos que nos acompanham em mais uma edição do Betimcast. Hoje, sem mais delongas, nós recebemos aqui no estúdio o prefeito de Betim, Heron Guimarães, que vai falar sobre as principais ações já realizadas nos primeiros 100 dias de governo. Heron, muito obrigada por aceitar nosso convite e por estar aqui presente hoje no Betimcast. Obrigado, Sara. Obrigado, Marcinho. Obrigado, Tempo Betim. E obrigado, Betimcast. Vamos aí conversar com a população de Betim. Mas antes de começar esse bate-papo, a gente vai falar da nossa promoção. O Marcinho vai falar como que você pode ganhar essa caneca aqui. Já sabe, né? Que a gente, todo programa, toda terça-feira, a gente sorteia a nossa canequinha, que você pode ganhar de duas formas, ou sendo um convidado, como é o caso do Heron, ou então participando da nossa promoção. E é muito simples você participar, a gente fala isso toda semana, mas a gente vai repetir hoje. Você baixa o aplicativo do Jornal Tempo, se você ainda não baixou, na sua loja de aplicativos, né? Não importa se é Apple Store ou se for Play Store. Você vai baixar o aplicativo e lá tem a aba Promoções. Além de você ficar por dentro de todas as informações, todas as notícias do Jornal O Tempo, você também vai participar das promoções do Jornal O Tempo. E olha, não é só caneca não, tem muita coisa bacana. Tem ingresso para cinema, show, uma variedade de promoções que você pode participar. Mas a mais importante é, claro, a nossa canequinha, que você vai fazer agora, vai cadastrar lá, colocar todos os seus dados e amanhã, quarta-feira, por volta de 9, 10 horas da manhã, você vai conferir lá no próprio aplicativo que vai ter o resultado. Se você for vencedor, você vai lá na nossa sede, na Rua do Rosário 182, no bairro Angola, em Betim, e resgata o seu prêmio. Muito simples, né, Sara? Muito simples, então não perca tempo. E assim que terminar esse episódio, você já corre lá e faça a sua inscrição, já cadastra lá para você ganhar essa caneca e, como o Marcinho disse, concorrer às outras promoções também. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo, mas antes a gente vai assistir um pequeno vídeo para já introduzir o assunto aqui. Heron, a gente viu aí várias ações, mas eu queria começar perguntando sobre a mais recente delas, que foi inaugurada na última sexta-feira, que foi a primeira fase do Centro Integrado de Segurança Pública, que está sediado na antiga UAS7. A destinação daquele prédio era uma demanda antiga da população. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa destinação e também sobre o CISP, o que ele significa para a segurança pública na cidade. Sim, primeiramente, Sara, é preciso contextualizar. A UAS7 foi uma importante unidade de atendimento imediato, porém caiu em desuso com a inauguração da UPA Norte. Ali não é um prédio adequado para a questão da saúde, não é mais um prédio adequado para a questão da saúde. Foi durante muito tempo. E quem se lembra, nos anos 90, início dos anos 2000, a quantidade de filas, a quantidade de dificuldade que tinha para aquele prédio atender a população, vai saber do que eu estou falando. Muitos ainda ficam, de certa forma, imaginando que aquilo ali poderia receber uma unidade dos padrões que nós temos hoje, com as unidades de pronto atendimento, que são as UPAs atuais. Aquele prédio hoje, ele não serve mais para esse fim. Mas, de fato, era um equipamento público que estava abandonado.
não sei exatamente quantos anos, mas que incomodava bastante. Não incomodava somente a comunidade, a população, ou somente a oposição, incomodava nós, do governo. E a gente chegou a pensar, né, no período que eu era secretário de gabinete, chegamos a pensar em dar uma destinação para 3 equipamentos: a própria Guarda, o SAMU e a Central de Regulação do Transporte da Saúde. Porém, nesses 100 primeiros dias, em conversas com o pessoal da Guarda, com a Secretaria Adjunta de Segurança Pública, entendemos que ali não daria para absorver esses 3 equipamentos que eu falei. Daria para absorver a Guarda Municipal. Mas lá não vai ser simplesmente a Guarda. Nós transferimos na última sexta-feira 30% do efetivo. Esses 30% já vão ocupar aquele espaço por 24 horas por dia. Né? Em 24 horas por dia, esses 30% da Guarda vai estar lá para poder fazer a zeladoria do prédio e para a gente não permitir que o prédio volte a ser ocupado de forma inadequada. Neste período, né, de mais 2, 3, 4 meses, nós vamos estar fazendo a reforma completa, quando nós vamos transferir toda a Guarda Municipal para lá. Aí nós vamos transferir a academia, a administração, até o canil, nós estamos imaginando que a gente possa transferir para lá. E ao lado, naquela rua de acesso, aquela rua será transformada numa rua de segurança, né, com balizadores, com espaço para estacionamento das viaturas, e a gente vai requalificar aquela região. Então, os moradores do Chácara, os moradores do Filadélfia e também as pessoas que entram por Betim através da Avenida Bandeirantes vão sentir que a cidade terá um sentimento maior de segurança. Mas isso faz parte de uma parte do projeto que nós temos, que é o CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Esse CISP vai ser o quê? Ele vai ser a central. Hoje nós temos o COP, que é a Central de Operações, mas o CISP vai ter um conceito bem mais abrangente, porque ele fará parte daquilo que nós estamos chamando de cidade inteligente. Cidade inteligente é um conceito que muitos municípios do Brasil já estão adotando. Goiânia, depois de 2 anos que ela realizou uma PPP, uma parceria público-privada, começa a implantar essa cidade inteligente. O Smart City, que é um projeto de São Paulo, que monitora todo o centro, né, o perímetro central da capital paulista, também é um conceito de Smart City, e é esse conceito que nós estamos trazendo para Betim. Como funciona isso? Nós estamos no momento de modelagem das nossas PPPs e das nossas concessões. Nós temos serviços públicos estruturantes que são muito importantes para a cidade e que vão precisar ser relicitados ou outros licitados pela primeira vez. É o caso do transporte público de passageiros. Nós tivemos contrato com a Santa Divisas vencido em novembro, conseguimos um prazo com a Câmara até o final deste ano, e agora nós vamos ter que fazer uma modelagem. Essa modelagem vai indicar se vai ser uma concessão ou se vai ser uma PPP. E qual a diferença de uma para outra? Com a PPP, há um investimento que é antecipado pela empresa vencedora. É um modelo interessante para a cidade. A empresa vem, aporta o recurso e a gente vai pagando ao mês até completar os anos dessa PPP. Na concessão é como funciona normalmente. Você concede e os investimentos vão sendo feitos ao longo do tempo de contrato. Então, nós vamos ter 5 eixos com essa modelagem que a gente vai fazer. O próprio transporte público, a questão do lixo e dos resíduos sólidos, que também está vencendo o contrato de limpeza, e por isso nós estamos com muita dificuldade na questão da capina, da questão da limpeza. É um ponto crítico que a gente tem nesses 100 primeiros dias. Nós vamos ter a questão da própria cidade inteligente, que trabalha a questão da segurança, o monitoramento através de câmeras inteligentes, a questão do parque semafórico. Nós vamos envolver também o monitoramento de entrada e saída de alunos, a questão do IPTU, através de monitoramento via Google Maps, através também de tapa-buracos, através da utilização do Waze, da frequência de ocorrência através do Waze. Ou seja, é um projeto grande que envolve um investimento muito alto e que só poderia fazer através de PPP. Os outros 2 braços de investimento seria o próprio estádio de futebol, que a gente ainda está pensando nessa modelagem, provavelmente será uma concessão, o município constrói e depois apresenta em oferta pública para que a iniciativa privada explore, e também o nosso teatro vivo ou teatro aberto da Colônia Santa Isabel. Então,
o que a gente fez com o CISP, que nós estamos chamando de primeira etapa, é ocupar o espaço da antiga Y7. Posteriormente, a gente coloca a guarda no espaço de forma integral e depois a gente vai, na prática, fazer a modelagem de cidade inteligente, e o CISP faz parte da cidade inteligente. Incrementando o projeto, né, ao longo disso. Mas ainda dentro desses 100 dias, desses primeiros 100 dias, eu vou pegar duas pastas que são assim, fundamentais para a administração pública, que é a educação e a saúde. E você tem boas notícias em ambas, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho da entrega, né, primeiro da convocação dos concursados, né, é uma realidade, em pouco tempo a gente já vê os novos profissionais nas unidades, e também da entrega dos kits escolares e a novidade, que são os uniformes. Queria que você comentasse essas duas pautas para a gente. Bom, vamos começar pela convocação dos efetivados, né? Ainda como secretário de Saúde, de janeiro a abril de 2024, nós entendemos, né, eu como secretário e a equipe que eu tinha, né, de apoio, nós entendemos que precisava fazer um concurso público e realizamos em tempo recorde. Fizemos o edital em abril, fizemos a prova em agosto e começamos a chamar, ainda na gestão do prefeito Vitório, finalzinho de dezembro, e estamos concluindo o chamamento de 1.342 novos servidores nesses 100 primeiros dias. Menos de um ano, né? Importante. Menos de um ano o concurso inteiro. Todo, o processo inteiro. Geralmente um concurso desse demora mais. Mas nesses 100 primeiros dias a gente já tinha como meta chamar todos. É bem ágil. E vamos conseguir. Vez ou outra tem um que vem, não quer ficar, e a gente tem que reconvocar o servidor. E conseguimos fazer isso com a saúde. Também fizemos isso com a educação. Chamamos as últimas 380 vagas que tinha no concurso de 2019 na Secretaria de Educação. Mas sabemos que novos concursos serão necessários. E fizemos os concursos por dois motivos. Primeiro, para manter a continuidade do serviço, sobretudo na área de saúde, porque nós fizemos uma troca importante das chamadas organizações sociais. Não existe hoje no sistema de saúde e até no sistema de educação do Brasil inteiro essa história de viver mais sem o terceiro setor. Não tem como viver sem o terceiro setor. O terceiro setor, ele, além de ser um pouco mais barato, ele também é mais eficiente em alguns casos, mas também tem que compreender que precisa de um equilíbrio entre o terceiro setor e o funcionalismo público efetivo. Fizemos isso, nós trocamos, por exemplo, a INSV, que era uma instituição que administrava o Centro Materno Infantil, administrava a oncologia e administrava as UPAs. A gente tinha problema de atraso de salário, a gente tinha problema de ausência de recolhimento de FGTS, problemas com o pagamento das multas de 40% das pessoas demitidas, e a gente entendia que aquela OS estava indo para um caminho sem volta. Por isso, resolvemos trocar e fizemos contratos emergenciais para o Centro Materno Infantil, para os nossos serviços de oncologia, para o serviço de nefrologia, que nós vamos estar inaugurando dentro dos próximos dias um novo centro de rim, né, para realizações de hemodiálise. Hoje nós temos aí um atendimento de 450, 480 usuários de hemodiálise. Com esse novo centro que a gente deve inaugurar nos próximos dias, vamos subir esse atendimento para 600, evitando esse trânsito de betinenses para Belo Horizonte. Então vamos conseguir atender todos os betinenses dentro desse novo centro de hemodiálise que nós estamos inaugurando. E fizemos toda essa reformulação também nas UPAs. Hoje, a UPA Norte, como a UPA Alterosa, é administrada por outra OS e que a gente, nesses contratos emergenciais, tem sido satisfatório. Obviamente que nós temos muito o que fazer. A saúde, ela é o maior gargalo que o município possui. Nós temos os serviços de ortopedia, que precisam ser retrabalhados, redefinidos dentro de um novo desenho. Nós temos a situação das doenças renais mesmo, seja o próprio rim, Sim. seja a questão da vesícula, que a gente precisa atuar fortemente. É uma demanda latente, né? Muito. E hoje eu diria para você que o nosso maior desafio é a ortopedia. Nós conseguimos minimizar os problemas de urgência e emergência, mas temos uma fila muito grande ainda de demanda de ortopedia, seja mão, seja joelho, seja outro tipo de traumatismos de ortopédicos. Então a gente tem que trabalhar muito isso. Mas eu diria o seguinte, se fosse uma partida de futebol, quantos minutos você acha que a gente já teria jogado? Chuta. Há poucos minutos.
O início. É, o muito início do pouco. jogo. 6 minutos é o que a gente teria jogado. Se Então, for pra nesses comparar. 6 minutos, a gente já diagnosticou a saúde. Então, fizemos um diagnóstico de saúde, sabemos onde tivemos gargalo. Ainda hoje eu estive com a diretora do hospital, Patrícia, com a secretária municipal de saúde, a Jaqueline, para a gente poder já trabalhar no plano diretor do hospital. É uma demanda antiga, a gente precisa enfrentar essa necessidade do plano diretor para fazer uma reforma grande no hospital regional. Vai ser bem desafiador, porque você imagina fazer uma reforma com um local que atende milhares de pessoas E que não por pode dia. parar, né? Mas temos boas notícias sim, conseguimos melhorar o atendimento na UPA, a UPA Alterosa inclusive foi reconhecida nacionalmente como uma das melhores do país. Nós melhoramos o atendimento da oncologia, lógico que nós temos que melhorar mais, mas já avançamos. Essa questão da nefrologia hoje ainda funciona, porque vai mudar nos próximos dias, funciona no Betim Shop, lá dentro do Betim Shop. Só que ela funciona em frente a uma academia. Você imagina uma pessoa que está cheia de vida, fazendo exercício, saindo e trombando com uma pessoa que acabou de fazer uma hemodiálise. Então, é trabalhar também a humanização. Nós estamos tirando daquele lugar, mantendo no Betim Shop, mas no último andar com acesso para a rua paralela, com acessibilidade, com conforto, com cadeiras novas, com equipamentos novos, e a gente acredita que a nefrologia de Betim será outra. Assim também como será com a oncologia, e depois com a efetivação dos contratos. O que nós temos hoje na CMI, no Centro Materno Infantil, o que nós temos hoje nas UPAs, Norte e Alterosa, e o que temos hoje no Serviço de Oncologia são contratos emergenciais. Temporários, né? Temporários, porque a gente tinha que dar um jeito nas OS que estavam prejudicando e muito, não só os usuários, mas sobretudo os funcionários públicos. Ainda né? dentro... O funcionalismo contratado, desculpa. Perdão, desculpa. Pode falar. Ainda dentro da saúde também houve a ampliação de alguns exames Sim. Para reduzir a fila, tanto voltado para mulher, exames voltados para as mulheres e para outros públicos também, não foi isso? Sim, nós conseguimos adiantar bastante a saúde da mulher. E não é demérito nenhum que nesses 6 minutos de jogos a gente ainda não conseguiu reduzir as filas da oftalmologia e, sobretudo, das questões da vesícula e do rim. É o nosso foco nesses próximos dias para a gente diminuir a fila, né? As cirurgias eletivas, que é o que hoje mais sacrifica a nossa população, e estamos trabalhando nesse plano para poder minimizar. Hoje nós temos, por exemplo, em necessidade de cirurgia ortopédica, mais de 1.200, 1.300 usuários precisando de algum tipo de cirurgia, seja de mão, seja de joelho, ou seja de algum tipo de traumatismo, sobretudo pela alta demanda de acidentes que acontecem na cidade. Nós somos cortados pela 381, pela 262, pela 050, pela 040, por uma linha de trem, por uma infinidade hoje de aplicativos, né, de motos de entrega, que acaba sobrecarregando a nossa demanda de ortopedia, além dos outros 13 municípios que a gente recebe de porta aberta, e a gente, por fazer parte do SUS, a gente acolhe. Eu acho interessante a gente também abordar outros pontos aqui, mas você falou uma coisa desses 6 minutos, mas eu acho interessante que ficou muito caracterizado pra gente, assim, o seu perfil em movimento mesmo, assim. Você é um prefeito que consegue, pelo menos nesses 6 primeiros minutos de jogo, Sim, conciliar a parte gestora do gabinete, recebendo, mas também a gente te vê muito, né, na rua, nos eventos, conversando com as pessoas. É uma característica que você quer carregar para o seu mandato? É esse prefeito mais na rua, mais presente? Sim, é um modelo de gestão, porque ainda antes de vir para cá eu estava fazendo a entrega dos uniformes, são 52 mil uniformes, daqui a pouco a gente fala sobre eles. Mas eu acho que estando em contato direto com a comunidade, com a população, com as demandas, recebendo as críticas, recebendo os elogios também, a gente não perde o senso de realidade, porque a prefeitura ela te absorve muito, e nesses 100 primeiros dias eu pude perceber isso. Eu assino pelo menos de 300 a 400 documentos por dia. Ainda não estamos com a assinatura digital, já estou deixando o pessoal da administração maluco para a gente que faça isso, porque entre um movimento e outro eu poderia estar assinando o que eu não posso fazer com o sistema hoje, que é um sistema totalmente analógico ainda, em que eu preciso fazer minha assinatura, e minha assinatura não é pequena e não consegui ainda diminuir. Reduzi-la, né? Então eu gasto em torno de 2 horas e meia para dar conta dos documentos todo dia. E isso a gente precisa modernizar.
Bem por isso, é uma das propostas, né, desses 100 dias de trabalhar a desburocratização e a agilidade nossa no sentido de tecnologia e inovação. Mas é sim um modelo que eu quero continuar seguindo, de poder ir nas escolas, de poder ir nas comunidades, aos campos de futebol. Tenho ido menos do que eu queria, né? O futebol amador também é onde que você sente o espírito da comunidade, e a gente precisa ter esse contato para a gente não se desconectar do real, porque senão a burocracia, os documentos, os problemas cotidianos da própria máquina pública faz você se afastar dos problemas reais da população e acaba não tendo mais o senso de realismo, de realidade. O senhor, adiantou a questão dos uniformes escolares, que é uma ação inédita em Betim, nunca aconteceu, é a primeira vez que os alunos da rede municipal pré-escola, parte da pré-escola e ensino fundamental e do EJA recebem uniformes escolares. Então eu queria que o senhor comentasse 3 ações da educação. Primeiro, a entrega dos uniformes, a entrega dos kits escolares e também a implementação da disciplina obrigatória de africanidades e povos originários. Queria que o senhor comentasse um pouquinho dessas 3 ações implementadas na educação agora nesse período no seu governo. Eu vou tomar a liberdade e vou falar de 5 ações. À vontade. A primeira ação é a entrega dos uniformes. Nós assumimos a prefeitura no dia 1º de janeiro. Entre o dia 2 e o dia 5 de janeiro, eu estava conversando com a secretária para a gente efetuar a compra dos uniformes. Peço até desculpa aos pais de alunos, às mães de alunos que tiveram um atraso na entrega desses uniformes e criaram uma expectativa danada. Obviamente, as compras no serviço público elas são demoradas, e a gente atrasou um pouco, mês de março, que era a perspectiva da gente entregar, e estamos agora concluindo, quarta-feira, a entrega de todos esses uniformes. Mas é uma iniciativa inédita, mas extremamente necessária. Eu fui estudante de escola pública. Os meus 2 primeiros anos, né, meu primeiro ano e meu segundo ano, foi na Amélia Santana Barbosa, lá no Guarujá. E o meu restante, até a 8ª série, foi no Carlos Lúcio de Assis, no bairro Jardim Petrópolis. E uma coisa que a gente sentia na pele era a questão do tênis. Os meninos que tinham um pouquinho mais de dinheiro compravam o tênis, aqueles que não tinham dinheiro iam com a sandália de dedo. O que não mudou muito, né? Hoje a Havaiana é um item sofisticado, custa dinheiro, talvez não tenha a mesma conotação que tinha, né? Sei lá, 40 anos atrás, quando eu precisava usar o chinelinho. Assim não é confortável, mas ainda assim não é confortável. Na aula de educação física, por exemplo. Não dá. Então o que a gente fez? A gente comprou o uniforme, que são 2 camisas, que é um short, que é uma calça, que são 2 meias, e compramos o tênis. O tênis, muito mais do que um artefato, ele é um fator de equidade. E eu sempre falo equidade, me diferenciando de igualdade. A gente não quer todo mundo igual. Nem todos são iguais. Mas a gente tem que dar àqueles que são diferentes, àqueles que têm condições diferentes, as mesmas possibilidades para que cheguem ao mesmo fim. E o tênis é, sim, um fator de equidade. Essa é uma política pública que eu quero manter até 2028. E eu estava fazendo cálculo, se a gente conseguir fazer isso até o ano de 2028, nós teremos garantido para as crianças e adolescentes da cidade pelo menos 208 mil tênis na cidade. E isso é uma política e tanta. Uma política de igualdade, uma política de equidade, uma política de valorização da educação, né, e de muita inclusão. Depois nós fomos para uma outra política que faz parte da minha plataforma de campanha, que eu estou chamando de política pública e não de disciplina. Estou chamando de caminhos para a igualdade, africanidades e povos originários na educação de Betim. É uma política pública que traz para dentro da discussão da cidade, através da utilização de uma das 4 aulas de português e uma das 3 aulas de história, a discussão das nossas origens. E também faz um enfrentamento, de fato, ao racismo e ao preconceito. Chamamos para nos ajudar nisso o professor Natanael, que é um especialista na educação inclusiva e também no combate ao racismo da Universidade de Campinas, que talvez seja uma das universidades mais renomadas do mundo, e ele trouxe o curso inteiro, tanto de capacitação para os educadores e quanto de formação para os alunos. Então nós vamos ter, ao final do ciclo, nós vamos ter 11 anos de formação antirracista e de inclusão, porque nós vamos ter garantido 90 aulas por ano,
ou seja, um curso de quase 1.000 aulas de combate ao racismo e de combate à intolerância e à ignorância. E isso a gente fez com muita tranquilidade e com muita certeza do que a gente está fazendo. Graças a uma reunião que nós tivemos com a vereadora Ângela, com o vereador Lana, com o vereador Lion e com o nosso líder de governo, que é o Tiago Santana, nós resolvemos estabelecer isso em lei. Os vereadores compreenderam e entenderam que isso não é uma política de religião. Se discute muito isso. Vai ser uma política de religião, vou ensinar macumba, vou ensinar religiões afros. Não é nada disso. É uma luta contra o racismo, contra a intolerância e contra a ignorância. E de tremenda inclusão. É importante deixar isso muito claro para evitar a disseminação de fake news em cima dessa iniciativa. E a gente conseguiu a colaboração, inclusive, da bancada evangélica da Câmara, que propôs a formatação de uma lei. Eles vão me apresentar um texto, isso tem que ser de iniciativa do próprio Executivo, nós vamos acatar o texto deles e apresentar para votação para que isso seja uma política duradoura e não somente de 4 anos. O terceiro aspecto foi o programa Qualifica Betim. O que é o programa Qualifica Betim? Através do relacionamento que nós temos com a Universidade Federal de Viçosa. Eu fui estudante da Universidade Federal de Viçosa e hoje eu tive a sorte de um professor meu, um professor de silvicultura e de fruticultura, o Calil, que hoje ele é o reitor da universidade. E ele me trouxe um projeto que eu acatei na hora, porque não tem custo para o município a não ser ceder a escola e a alimentação. E a Universidade Federal de Viçosa garante as aulas, garante os professores, garante o material didático para um público 18+, o público de jovens e adultos, para a gente fornecer a esse público a formação técnica e a formação média. Aqueles adultos ou aqueles jovens que não conseguiram ter a formação no ensino médio, ele pode agora fazer o ensino médio e ao mesmo tempo ter um curso técnico, seja ele de agropecuária. Aí o pessoal pensa assim, por que agropecuária em Betim, sendo que é uma cidade industrial? Nós temos um cinturão verde enorme, nós temos frigoríficos, nós temos laticínios, nós temos empresas agrícolas dentro do município que precisa sim de um técnico agrícola. E a UFV, obviamente, é uma universidade especializada nesse tipo de formação. Reconhecida por isso. Reconhecida mundialmente por isso. Foi a detentora da AgroSéries. Foi a UFV que criou a AgroSéries, que já foi a maior fábrica de sementes do mundo. O doce de leite Viçosa é considerado um dos melhores do Brasil, quiçá do mundo também. Então, nós temos que fazer toda referência a essa importante instituição federal. Então, além da agropecuária, nós estamos trazendo energias renováveis, trazendo segurança do trabalho, técnica de administração e técnico de enfermagem. Em princípio, a gente chegou até a temer uma baixa procura. Mas no primeiro dia a gente completou e o Calil, nosso reitor da UFV, já nos liberou algumas vagas que nós vamos estar anunciando. Não vamos conseguir atender todos os inscritos, mas é um projeto piloto e esse projeto piloto tende a crescer e ser levado para a periferia. Faltam 2 de educação. O quarto item é a questão que a gente quer anunciar nos próximos dias, que é o programa Betim Inclusiva. Nós tivemos no início do governo uma certa crise com relação aos apoios pedagógicos. Precisava passar por isso. Administrar é priorizar. A gente tinha que, no primeiro momento, fazer um diagnóstico sobre a situação do autismo, do TDAH, das neurodivergências e das deficiências que atingem os nossos estudantes. Fizemos isso e identificamos hoje na casa de 2.800 alunos com deficiência ou com algum tipo de neurodivergência. A partir desse diagnóstico, nós vamos implementar o programa, mandar para a Câmara, também para se transformar em lei, e a partir daí a gente transformar a modalidade de ensino especial em ensino inclusivo. O Ministério da Educação, ele fala em educação especial. Só que a demanda hoje na escola é muito mais do que uma educação especial. É uma demanda inclusiva. E nós não temos ainda hoje uma política pública. Temos ações pontuais, que já é muito em relação aos outros municípios que não têm nada. Sim. Mas nós estamos avançando e esse programa ele será baseado em 6 etapas. A primeira, que é o diagnóstico, que nós já fizemos. A segunda é a criação de uma junta multissetorial que tenha saúde, que tenha educação, que tenha assistência social, que tenha mobilidade urbana, que tenha segurança pública. A terceira, que é a capacitação desse pessoal, aliás, a
quantificação desse pessoal que vai trabalhar, quantos nós precisamos. Hoje nós precisamos na casa de 1.100 mais ou menos, não estão todas as vagas preenchidas, precisamos preencher todas, porque existe uma rotatividade muito grande e é um problema que nós temos. Então os agentes já estão na sala, já estão acompanhando os Pode estar faltando alguns. Mas a situação já está em processo de ser solucionada. Já conseguimos resolver, vamos falar, de 85% a 90%. Vou falar que todas as salas de aulas estão preenchidas? Não. A gente ainda está num processo de recrutamento, está no processo de trazer de volta os apoios ou aqueles profissionais que não quiseram mais, que saíram, que arrumaram outro tipo de atividade. Então, primeiro, me perdi um pouco, mas o primeiro era o diagnóstico, o segundo é a realização dessa junta para a gente poder ratificar ou retificar os laudos médicos desses 2.800 deficientes ou neurodivergentes. O terceiro é a quantificação. A quarta etapa desse programa será a capacitação, porque não adianta colocar 1.000, 1.200, 1.300, 1.400, o quanto for, se não tiver uma capacitação desse pessoal. A quinta etapa será uma requalificação dos espaços sensoriais e, por fim, fechando esse projeto, que vai levar aí de 8 a 12 meses, o início da discussão da Casa do Autista, onde é um local que vai ser utilizado para casos mais extremos e para um acolhimento melhor das famílias atípicas. Falava da quinta situação da questão da educação, a própria redimensionamento dos servidores. Hoje nós temos um número relevante de contratados e a gente precisa fazer novos concursos para a gente equilibrar isso e garantir professores, pedagogos e técnicos em bibliotecas ou outros educadores através de concurso público, porque além disso, além de dar continuidade ao serviço, é um acordo que nós já temos com a própria educação, é uma necessidade latente que a gente precisa fazer isso e vamos já talvez no meio do ano realizar um PSS e depois do PSS um concurso público, como fizemos com a Secretaria de Saúde. É muito importante a gente abordar um pouco a questão do Qualifica Betim. Todas essas ações são extremamente importantes, é inegável isso. Mas Betim é uma cidade, como você mesmo falou, uma cidade industrial, que tem um potencial pujante, enfim, a gente sabe de tudo isso há anos. Mas ela tem uma demanda muito grande por mão de obra qualificada. Então, o Qualifica Betim é uma resposta para essa demanda? É o início de uma resposta. Eu estava mais cedo reunido com a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e ela estava aqui no IFMG, anunciando o programa do governo federal que trabalha com a qualificação, né, com o ensino técnico, envolvendo o IFMG com as escolas municipais. Nós, conversando com a ministra, ela vai abrir esse espaço também para Betim, vamos anunciar nos próximos dias, tem uma reunião com ela em Brasília já agendada, mas o que a gente percebe? A gente percebe que Betim está perdendo vagas de emprego, né? Está perdendo até sua capacidade de concorrência justamente por essa formação técnica. Hoje, a concorrência, até mesmo com os programas sociais, muito grande, né? E a gente precisa ter essa formação técnica. Não é uma obrigação do município. Todo mundo sabe que o ensino médio, que a formação técnica é uma obrigação do Estado e também da União. Mas a gente entende que se a gente não agir e não aproximar do poder estadual, do poder federal, essa coisa não anda. E muito se precisa de logística, se precisa de energias renováveis. Daqui a pouco, cada casa vai ter lá uma placa fotovoltaica que vai precisar de manutenção, e hoje nós não temos mão de obra para isso. Nós estamos com uma dificuldade enorme para manter, por exemplo, o CD da Amazon em Betim, porque falta mão de obra para poder ocupar todas as vagas que a indústria e que as empresas do Brasil geram. Né? Nós temos uma perspectiva futura aí de 2, 3, 4 anos, que é o aumento de empregos com a chegada do aeroporto, o aumento do emprego para a construção civil, porque a cidade vai explodir do ponto de vista imobiliário, do ponto de vista de obras de infraestrutura, e a gente precisa sim de trabalhar essa questão da infraestrutura. Mas para isso precisamos do apoio, como tivemos o apoio da Universidade Federal de Viçosa, como tivemos agora do governo federal com a ministra Luciana, com o IFMG e com a Stellantis também, a iniciativa privada. Exemplo,
Lá no Teresópolis, no Aristides, vamos lançar no próximo mês as aulas de robóticas. Vai acontecer no Aristides, também piloto, eu gosto de fazer as coisas testando. Então nós vamos testar no Aristides, 50 vagas para o Aristides, 50 vagas para o Belisário. Alunos das escolas mesmo? Alunos municipais do Teresópolis. 50 alunos do Aristides, 50 do Belisário. Todas as aulas vão acontecer no espaço do Aristides, porque lá tem mais espaço e é mais adequado. Vamos fazer esse piloto e a partir daí a gente avançar para outras regiões. A gente tem feito modular, né? Vamos testar, vamos pesquisar, vamos avaliar, vamos ver o que erramos e a partir daí a gente coloca isso. Fazer os ajustes e expandir para outras regiões. E tudo na formação técnica, porque isso também motiva. Eu estava lendo uma notícia, inclusive hoje, no Jornal Tempo, da menina que morreu cheirando um desodorante, sei lá o que ela estava fazendo, que ela estava disputando. Uma trend de internet. Esses desafios. Então, e a robótica, ela é desafio o tempo todo. Então, que a gente ofereça esses desafios aos nossos alunos. Nós temos 2 equipes de robótica em Betim que foram para Brasília, disputaram. Foi um prazer muito grande vê-los em Brasília. A gente financiou a viagem deles para Brasília com o apoio da iniciativa privada. E a gente quer ter mais equipes de robótica, de inclusão, de informática. Não é a informática longe da gente, de Bill Gates, de Steve Jobs, mas é a informática que facilita a nossa vida. Vamos só dar um serviço, são os alunos das escolas Margarida e Gigante, o Antônio de Assis, o mérito, né, dos meninos. E a gente também tem em Betim a equipe do SESI, Sim. que não é a rede municipal, mas classificou inclusive para a etapa internacional, vão viajar para o exterior, enfim, é nossa cidade expandindo limites nessa área. Sendo representada, é verdade. Prefeito, agora mudando um pouquinho de assunto, a gente sabe da importância da relação entre os poderes executivo e legislativo para que as políticas públicas possam avançar na cidade. Eu queria que o senhor falasse como que o senhor avalia a relação do seu governo com a Câmara nesses primeiros 100 dias. Na última sexta-feira nós fizemos uma reunião, devemos mandar para a Câmara nos próximos dias uma reforma administrativa. Antes disso nós apresentamos para os vereadores da base e a relação que eu posso dizer é que é uma relação franca, não de subordinação. É um poder independente que vai agir de acordo com o seu pensamento e a gente, como pessoa republicana, entende que isso acontece. Ora, vai haver conflitos de interesse, ora, nós vamos tentar algum projeto que nós não vamos conseguir aprovação, mas acredito que com diálogo, com conversa, respeitando a Casa Legislativa, respeitando os vereadores, a gente vai avançar bastante. Hoje, dos 23 vereadores, posso dizer com certeza que 20 são da base, tem mais um que estamos namorando, então vamos trabalhar aí com 21 vereadores e acredito que esses 21 vereadores vão compreender as necessidades, mesmo porque nós não vamos mandar para a Câmara aqueles projetos que não são de importância coletiva. E eles, como vereadores, como legisladores, vão saber interpretar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Nós não acertamos sempre, nós não temos a presunção de achar que somos perfeitos e os vereadores estão ali para nos fiscalizar e a gente compreende muito bem o papel deles. Uma relação de respeito, de troca e todo mundo entendendo o seu papel, né? Sim. Mas dentro dessa questão dos relacionamentos, como está um relacionamento com o governo estadual, em especial com relação ao Rodoanel? A proposta do Rodoanel, como que estão essas conversas assim? Eles vão, o governador Zema vai acatar a proposta de Betim? Como que está essa discussão? Olha, o Rodoanel nosso está virando via municipal do contorno, porque a gente não está esperando que o Estado construa uma via cortando a cidade ao meio. Nós vamos fazer a via municipal do contorno. Mas, nesses 100 primeiros dias, eu já estive reunido com o secretário de governo, com o secretário de Estado de Obras, estive reunido com o pessoal da Agência Metropolitana, estive com o governador, estive com o vice-governador em mais de uma ocasião. E sinto neles, com toda a sinceridade, uma flexibilização. Ainda não há por parte deles um convencimento de que o projeto apresentado por Betim Contagem seja o melhor. Mas eu tenho um pleno otimismo de que essa conscientização vai acontecer. Conversando com o vice-governador Matheus Simões, ele me disse: Heron, não se preocupe, nós vamos começar pelo eixo norte, que é lá em Sabará, Ribeirão das Neves, até chegar em Betim, isso vai levar 2, 3, 4 anos. E eu disse para ele, mas nesses 2, 3, 4 anos vocês podem entender que a gente pode ter uma via municipal fazendo o papel do Rodoanel.
Esse é o nosso objetivo. Nós temos hoje um estudo quase concluído de valores, de custos, de quanto vai custar para que o município assuma essa construção do que estamos chamando de via municipal do contorno, que pega na divisa com Contagem pelo lado de Caivera e entrega lá na divisa com Sarzedo, interligando 262, 381 e a própria 050. Isso é um ganho enorme, porque não pensamos somente em Betim e, juntamente com a prefeita de Contagem, não pensamos também só em Contagem. A nossa opção é uma opção muito mais dinâmica. Ela não pensa só na questão da logística, apesar que a questão de logística ela é fundamental. Por quê? O traçado proposto pelo governo do estado corta a cidade ao meio. A região da Alterosa, que é responsável por 22% da população, ou seja, tem mais de 100 mil habitantes, vai ser tremendamente afetada, impactada. Se o traçado do estado se mantiver da forma que está. O que eu acho que o estado vai se convencer que não, que o traçado de Betim e de Contagem vai ser melhor. A proposta do governo estadual, ela causa muita desapropriação também, não é isso? Causa desapropriação, mas ela separa a zona quente de criminalidade, identificadas pelas forças de segurança, dos postos policiais. Ela separa os estudantes das escolas, ela separa o usuário da saúde dos postos médicos. Ela causa um transtorno enorme na nossa malha do transporte público de passageiros, que já não é bom, que a gente tem que melhorar muito. E se passa uma via dessa, piora significativamente. Então, ela tem, ao meu ver, só fatores que prejudicam a sua aprovação. Enquanto que o nosso passa por uma área rural, cuja a desapropriação é mais barata, que não tem a questão do lucro cessante. A questão do lucro cessante, no caso do traçado do governo do estado, pelas nossas estimativas, ultrapassa 2 bilhões de reais e o estado não previu isso na desapropriação, só está prevista a construção da via, mas como vai fazer para pagar, 60 mil residências que terão que ser mudadas de lugar? Nós estamos falando de uma mancha de desapropriação que afeta a Brembo, que afeta a Texid, que afeta a Transpes, que afeta o centro de distribuição da Amazon. Como que o estado faz isso? Seria um impacto econômico, inclusive, gigante. Econômico e surreal. Sim. Eu acho que essas indústrias, essas empresas, elas não trocam de lugar assim. Não dá para fazer isso. São anos para conseguir construir o Parque Fabril que hoje elas têm. E são just in time com a Fiat. Precisa estar perto da Fiat. Então, como que isso acontece? Então, diante de todos esses argumentos, nós fizemos um presentation, depois vamos passar para vocês. O governo do estado começa a entender. Hoje foi tema, teve uma repercussão grande aí, em mídia até nacional, porque, de fato, não é uma solução que resolve o problema da região metropolitana. Pelo contrário, pode causar até mais transtornos e desencadeando tudo na entrada de Belo Horizonte, que já padece com a trincheira aqui da cidade industrial, com a trincheira, com a precariedade desse anel que Belo Horizonte vai ter que assumir, porque o governo federal não consegue dar as devidas manutenções. Então, seria, para mim, um novo problema da região metropolitana ao invés de solução. E, ao passo que o nosso traçado, já discutido, junto com Contagem, já apresentado para os técnicos do governo do estado, mas ainda não tive a oportunidade de mostrar claramente da forma que nós fizemos para o próprio governador. Eu tenho certeza que ele vai se conscientizar a respeito disso e dentro do diálogo, porque a gente entende que é uma obra extremamente necessária, não só para Betim, mas para Minas Gerais, a gente vai conseguir convencê-lo, porque a gente também beneficia cidades como Esmeraldas, como São Joaquim de Bicas, como Igarapé, como Sarzedo, como Brumadinho, inclusive, porque Brumadinho é o fruto de todo esse investimento. Afinal, a situação da Vale aconteceu, foi lá, e neste projeto de Rodoanel não estava, no traçado do estado, não está sendo contemplado. Prefeito, outro projeto que, embora seja da iniciativa privada, mas que é acompanhado de perto pela prefeitura desde o governo de Vitório Medioli e tem sido acompanhado agora também pelo seu governo, é o projeto do aeroporto. Nós vimos que o senhor esteve lá recentemente. Eu queria que o senhor falasse sobre essa obra, como que está a questão, como está o andamento. Tivemos uma situação de início de ano diferente dos outros anos, né? Choveu pouco em janeiro, choveu pouco em fevereiro, choveu em março um pouquinho e está chovendo em abril.
E a questão da chuva, ela é fator preponderante na hora de realizar obras. O planejamento do aeroporto era de retomar com as obras tão logo o processo da chuva terminasse, que geralmente ocorre no dia 18, 19 de março, com as enchentes de Goiaba, ou com a enchente das Goiabas, ou com a chuva de São José. Então, a gente retomou, né? Eu estive lá junto com o ex-prefeito Vitório Medioli, junto com os empreendedores, vendo a situação do aeroporto. As obras retomaram, novos equipamentos foram comprados, caminhões gigantescos foram adquiridos, compactadores foram adquiridos, e a gente entende que dentro de um ano e meio, a gente já vai ter asfalto na pista e, se duvidar muito, até algum tipo de pouso, algum tipo de decolagem. Então, acho que as obras hoje estão começando a acelerar novamente, teve que ter essa parada técnica por questão do período chuvoso, está acelerando novamente, vão ficar acelerados até meados de outubro, quando começa a chuva novamente, e nesse período acho que avança. Se hoje está na casa dos 28% a 30% de execução de obra, acho que esse ano ultrapassa os 50%, podendo chegar até 60% da construção de obras, para que nos anos de 26 ou 27 ocorra a inauguração. E quais são os impactos que esse aeroporto vai trazer para a economia da cidade? Questão de geração de empregos, geração de renda, enfim, investimentos. Quem pensa uma cidade, quem se transforma em prefeito, não pode pensar uma cidade com 4 anos, só 4 anos. Né? Tem que pensar uma cidade com 20, com 25, com 30. Nós temos 2 fatores que vão nos afetar bastante. A reforma tributária aprovada no Congresso coloca Betim em risco. É uma cidade que fatura muito com ICMS, porque é uma cidade que gera muito recursos, né? Que o dinheiro fica onde é produzido. Com a reforma tributária, o dinheiro vai ficar onde o produto é consumido. E isso é um risco enorme para a cidade. Então, a arrecadação de Betim hoje, que está na casa de 3,3, 3,4 bilhões, pode sofrer um dano muito grande proporcionalmente com a evolução dentro aí de 8, 10 anos, que pode causar muitos prejuízos da cidade se não houver uma nova forma de pensar a economia da cidade. O aeroporto chega nesse momento, chega no momento de diversificar a economia. Nós estamos trazendo aqui condomínios logísticos, focados na indústria aeronaval, valorizando o terreno dentro da cidade, condomínios residenciais, condomínios de luxo, condomínios também populares, para que tenhamos na nossa cidade mão de obra e moradia para absorver essa mão de obra, e isso tudo é um planejamento. Eu costumo dizer que eu penso a Betim 90. E o que é a Betim 90? No ano de 2028, quando eu estiver entregando o governo, Betim estará completando 90 anos. Então a gente faz um trabalho de curto, médio e longo prazo. O curto já foi, são 100 primeiros dias que nós fizemos planejamento. Nós planejamos o médio até dezembro desse ano. E o longo prazo, quando Betim completar 90 anos. Mas, ao completar 90 anos, nós já queremos estar com as PPPs, com as concessões, tudo planejado para que a cidade siga seu fluxo nos próximos 15, 20 anos e não corra riscos que são iminentes. Não é brincadeira. Quem administra uma cidade como Betim tem que ter conhecimento dos 4 anos e saber o que pode acontecer depois desses 4 anos. Nós não sabemos que rumo vai tomar, como a economia vai se comportar. E da forma que está previsto a reforma tributária, nós seremos muito afetados e temos que nos planejar para isso. Porque o imediatismo, né, eu sempre falo dos 6 minutos, porque a ansiedade bate forte quando a gente vê a cidade que não está totalmente capinada, quando a gente vê a cidade que precisa de aumentar a sua questão da limpeza, que precisa resolver seus problemas da saúde, você tem que imaginar que tem que ter planejamento, porque senão fica uma política frágil, uma política que pode cair a qualquer momento. A gente vê os países sul-americanos todos nessa situação. Venezuela tinha uma economia fortíssima. Hoje nós temos a população em estado de mendicância. Equador, que teve eleições ontem, mesma situação. Narcotráfico tomou conta. Brasil tem uma economia frágil. Né? Estados Unidos, agora com essa bagunça de Trump, guerra de Ucrânia, guerra do Oriente Médio, isso tudo afeta a gente. Né? A supertaxação, isso afeta tudo. Os nossos produtos são de exportação. Nós temos aqui empresas que fabricam para exportar. Como que vai ser? Então, são diversas variantes que a gente tem que entender antes de propor
políticas públicas e ações pontuais que vão afetar, na verdade, a rua, o bairro, a iluminação pública, o esporte, mas que tem tudo a ver com essa macroeconomia que a gente tem que saber interpretar também. E o outro aspecto, que eu não falei, que é a questão do Instituto de Previdência. Hoje nós temos um Instituto de Previdência que é salutar até 10 anos, mas que se não for feito uma reforma, e isso eu vou deixar na mão dos próprios servidores, os servidores têm que se conscientizar que precisa de uma reforma, caso contrário, em 10, 15 anos, quando não estarei mais aqui, ou quando serão outras pessoas a comandar a cidade, vai passar por dificuldades para poder manter o Instituto de Previdência funcionando. Então a gente precisa ter esse pensamento, e o aeroporto também vem ao encontro dessa necessidade, porque trabalha com royalties que vai financiar o próprio Instituto de Previdência. E você já deu uma adiantada de médio prazo, longo prazo? Falou na nossa conversa a gente falou muito a curto prazo, dos 100 primeiros dias, mas nesse médio prazo, que vai, digamos aí, nos próximos 1, 2 anos, o que a gente pode esperar da administração, Heron? Quais são os seus pontos assim, prioritários nesse período? São 3 eixos. Primeiro, desburocratização. Nós estamos apresentando uma reforma que zela pela desburocratização. A criação, posso adiantar, porque já apresentei para os vereadores, que é a criação de órgãos destinados exclusivamente à realização das licitações, que é um grande gargalo nosso. Então nós temos necessidade de licitações urgentes. Nós conseguimos fazer 5 processos que vamos colocar na rua agora. A criação do CTI do hospital, do edifício garagem do hospital, a José Inácio Filho, o viaduto do José Inácio Filho, a UPA Teresópolis e a Escola Municipal do Petrópolis. Mas nós temos dinheiro, recurso guardado, seja através de parceria, seja através de termos de ajustamento municipal e seja através de medidas compensatórias, como da própria Vale, que beiram na casa de 400 milhões e que a gente precisa licitar isso tudo. E o nosso gargalo é justamente os processos licitatórios, as dificuldades burocráticas que a gente enfrenta. Então, um dos eixos é desburocratização. O outro eixo, que ficou muito tempo sem ter uma renovação, é a questão da tecnologia e da inovação. Eu passei pela prefeitura na gestão do Carlyle. No ano de 2008, eu deixei de ser secretário. E, ao voltar em 2023, eu vi o parque tecnológico do município quase igual àquele que eu peguei em 2008. Tinha dificuldades, inclusive, temos ainda, na verdade ainda não resolvemos, até de escrever um texto. Hoje você tem inteligência artificial, hoje você tem celular, você acaba não lembrando que você precisa de Word. Mas a prefeitura não tem um Word. A gente precisa trabalhar em cima de um parque tecnológico mais eficiente e, para isso, a gente vai investir em tecnologia, investir em inovação e regulamentar uma fundação que foi criada pelo Vitório, que é a Fundação Beta, que é justamente para dar retaguarda tecnológica para as outras secretarias. E o outro eixo é o desenvolvimento urbano, que a gente vai atacar obras e projetos. Um município sem projetos não vai muito longe. Eu cito o exemplo do próprio governo do Ratinho, no Paraná, que é um dos governos estaduais mais bem avaliados que nós temos no Brasil. Ele passou 3, 4, 5 meses do primeiro governo dele fazendo projetos. Eu estou fazendo a mesma coisa. Estou realizando projetos. Projetos para acolher emendas parlamentares, projetos para acolher projetos específicos do governo do Estado ou da União e projetos que possam ser compartilhados com a iniciativa privada. Isso é o que a gente está fazendo como eixo. Além das obras e dos projetos, nós temos a situação da habitação e da regularização fundiária e das grandes obras que envolvem não só o aeroporto, como também a via municipal do contorno, como o estádio e como o parque de exposições. E a longo prazo, a gente está falando dessas grandes obras, desses grandes realizações que estão previstas. E como você pretende chegar na reta final desse mandato, assim, quando já estiver caminhando para o processo mesmo de encerramento? Como que você espera que esteja o mandato? Eu quero chegar aos 90 minutos tendo feito um governo responsável, né? Um governo socialmente responsável. Eu sei que muitas vezes o social confronta com o financeiro. Isso é uma realidade. A gente, para poder fazer o social, a gente tem que ter o financeiro. Eu assumi uma prefeitura muito bem equilibrada do ponto de vista orçamentário e do ponto de vista financeiro. Precisamos investir, como eu já disse, na questão da desburocratização e da questão da tecnologia. Mas precisamos investir também muito no social. Estamos fazendo isso. Quando a gente promove a entrega de 52 mil uniformes, quando a gente promove
uma integração das nossas culturas, quando a gente realiza obras importantes que é de valorização dos equipamentos urbanos, como vão começar agora nas reformas das UBS e dos CRAS, a gente está fazendo justiça social. É uma cidade que ainda é muito desigual, nós temos ilhas de desenvolvimento e temos ilhas de IDH baixo, né? Dignos de países, né, da África, né, subsaariana. Então, com IDHs muito baixos. Nós podemos falar do Alto da Boa Vista, na região de Citrolândia, podemos falar do Barro Branco, na região do Marimbá, no Santa Edviges, na região do PTB, que são áreas extremamente vulneráveis. Nós temos ainda vulnerabilidades grandes com relação à infância e adolescência e essas políticas de equidade, elas são capazes de mudar um pouco a realidade. Então, a minha vontade é que no minuto 90, que é quando a gente vai estar entregando a Betim 90, a gente consiga entregar uma cidade igualmente equilibrada do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista financeiro, mais equilibrada do ponto de vista social e com obras que vão ficar marcadas. E aí é um sonho, não sei se eu vou conseguir, mas estou fazendo de tudo para conseguir entregar a cidade com um trânsito mais humanizado. Foi por isso que a gente criou o Corredor Azul, que é também regime piloto, que a gente quer entregar um estádio, que a gente quer entregar um aeroporto, que a gente quer entregar equipamentos urbanos que, mais do que atender a população, vão trabalhar a autoestima do betinense. Que é muito importante, né? Sem dúvida nenhuma. O senhor comentou sobre vulnerabilidades, populações vulneráveis. Existe um outro gargalo em Betim também. Eu acho que não é só Betim, outras cidades também enfrentam, mas fazendo um recorte aqui da cidade, que é o nosso tema hoje, da população em situação de rua. Eu queria que o senhor comentasse o que o senhor pretende fazer, tanto a curto, médio e longo prazo, para tentar solucionar essa questão na cidade. Nós temos, assim, nos 100 primeiros dias, me chocou muito ver a questão da população de rua. E me chocou mais ainda entender como essa população, quais são os hábitos dessa população de rua. Obviamente, nós temos aqueles antigos moradores de rua, que são de fato aqueles que não têm casa, aqueles que estão desassistidos, aqueles que perderam qualquer tipo de vínculo familiar, e esses a gente tem um centro pop para poder auxiliar, mas a grande massa da população de rua, que a gente chama hoje de população de rua, mas eu chamaria de uma população vulnerável com relação a entorpecentes, a questão de drogas. Então, hoje, o perfil das pessoas que estão na rua, elas estão depauperadas pela questão da droga, pelas drogas tipo K, pelo vício mesmo, pelo crack e pelo alcoolismo. Então, se você der uma volta no que chama nas malocas, né, que são as barracas e que são muitas vezes formadas em lugares e que incomoda o transeunte, e incomoda mesmo, mas nós temos que entender que ali tem ser humano, que ali tem pessoas que precisam de ser acolhidos. Existe por parte do governo um estudo para a gente ver como que a gente faz, porque essas pessoas, como eu disse, elas são doentes do ponto de vista do vício. Então a gente tem que tratar o vício. Sozinho, Betim não consegue. Nós temos hoje poucas famílias de rua mapeadas. O restante são pessoas que tiveram algum tipo de divergência na família, totalmente depauperada com relação à questão da droga e que se amontoam e vão criando situações que fogem do poder público. Como exemplo, a questão do roubo de fio, né, da fibra ótica, com a questão também até dos programas sociais. Muitos estão inseridos em programas sociais, mas não querem retomar para suas casas, não querem ficar nos seus abrigos. É uma situação que a gente leva mais um tempo para poder resolver. E de uma forma muito transparente, o meu objetivo é, de certa forma, criar novos espaços em que essa população possa se abrigar. Não tem como a gente fazer política pública de acolhimento, de combate à droga para o volume que hoje nós temos na cidade e que também vem de outras cidades. Nós temos hoje uma política de rede, uma política de apoio na assistência social muito grande. Nós temos restaurante popular, nós temos o trabalho que é feito pelas igrejas, pelas pastorais, que acaba trazendo esse pessoal para a rua e a gente tem que compreender que é uma tendência que eles se sentem muito bem acolhidos na cidade e saem de cidades vizinhas, como Igarapé, como Bicas, como o próprio Contagem. Belo Horizonte também temos casos saindo de BH para vir para Betim para aproveitar as nossas políticas públicas e também as políticas fornecidas pelas pastorais. É um problema grave,
digo que a questão econômica do país também tem favorecido isso, e a ausência de uma política nacional, seja de combate ao contrabando de armas, ou seja, na forma mais correta, ou mais objetiva, ou mais eficiente no tratamento da questão da droga no país, tem provocado isso e gerado um conflito enorme para as prefeituras, que afinal de contas é na porta do prefeito que todo mundo vai bater. É interessante ver esse olhar mais humanizado, e até é um ponto realmente crítico, e ter esse olhar humanizado é uma resposta para as pessoas que hoje, né, questionam essa questão das pessoas em situação de rua. Outro ponto também, e a gente está caminhando para a nossa reta final da conversa, mas é um ponto também que a gente traz aqui, que é um ponto com relação à limpeza urbana, a limpeza, mais especificamente, a limpeza de canteiros, o cuidado, né, o manuseio da cidade. Como que você encara essas críticas, esses comentários, e como que a prefeitura está respondendo a isso? Com muita tristeza, eu ando na cidade e vejo que o mato está grande, e o mato está grande de fato. Não tem o que justificar, nós temos que dar um jeito e resolver o problema. Hoje, os nossos contratos são extremamente defasados. Eu tenho só 16 equipes de limpeza, sendo que seriam necessárias no mínimo 60 equipes. Estamos fazendo, como eu disse no início da entrevista, a modelagem desse serviço de limpeza e de tratamento de resíduos. Acredito que, após essa modelagem, nós vamos ter um serviço que consiga atender a demanda de toda a cidade. Hoje nós temos 220 bairros, ou mais de 220 bairros, mais de 450 mil habitantes. Nós temos a falta de educação da própria população, que não colabora, que joga entulho, joga resíduo, joga lixo em todo canto. Nós temos a precariedade das nossas URPVs, que tem que ser tratados. Nós temos hoje um serviço de limpeza que não cabe mais no município. Nós vamos, não digo culpando única e exclusivamente a empresa que está exercendo, mas é o modelo que foi colocado que já não atende mais. Defasado. Está extremamente defasado. Num cálculo rápido, cada equipe tem entre 6 e 8 homens. Nós temos 16. Nós precisamos de 60. Ou seja, nós precisamos na casa aí de 600 a 800 trabalhadores para poder fazer capina, para poder fazer varrição, para poder fazer o cuidado geral, geral da cidade. Todo o trabalho que é demandado, né? Tudo. Nós estamos fazendo, limpamos os corredores, temos também o fenômeno das chuvas, né? Das chuvas, né? Hoje já choveu, né? E o mato, costumo dizer que mato não é sujeira, mas incomoda. Então a gente tem que resolver. Um mato cresce na casa de 5 a 7 centímetros por dia. Então quando a gente termina de Meia Lazarote, lá no início ele já está grande. Então a gente tem que voltar. E com as equipes que nós temos hoje, é um problema que ainda vai levar um tempo a ser solucionado. É mais difícil, né? Sim. Bom. Prefeito, pode falar? Pode fazer. Eu queria só falar sobre legado. O senhor falava muito na sua campanha sobre manter vivo o legado de Vitório Medioli, que foi o ex-prefeito que governou a cidade por 2 mandatos seguidos. Mas, para além de manter um legado, o senhor avalia também que o senhor está inovando no seu mandato? Queria que você falasse sobre essas duas relações. Se eu puder completar, e como manter o legado do Vitório e, ao mesmo tempo, dar a sua marca, né? Deixar a sua marca, assim, a sua identidade. Acho que manter o legado do Vitório é manter o legado, sobretudo, de honestidade. Foi um governo que prezou pela honestidade. Obviamente, quando você administra 10 mil servidores, quando você administra contratos que vão na casa de 5 mil pessoas, quando você tem um orçamento na casa de 3,2 bilhões, quando você tem a saúde consumindo entre 700 e 800 milhões, a educação consumindo entre 600 e 700 milhões, a folha de pagamento consumindo quase 1 bilhão, vão ter situações, digamos, desconfortáveis, no sentido de uma denúncia de corrupção, uma denúncia de desperdício. Eu não estou imune a isso, mas se tem um legado que eu quero manter do Vitório, é a letra H de honestidade. Outro legado, a letra E de eficiência, porque o Vitório mostrou que é possível fazer uma cidade com situações financeiras precárias. Quando ele assumiu o governo em 2017, ele tinha 2 bi de dívida. Ele tinha a chaga de uma Andrade Gutierrez, que já estava chegando uma dívida de 800 milhões. Ele conseguiu negociar, foi para a guerra, disputou, conseguiu, as duras penas, reduzir aquele que foi o maior deságio de um precatório municipal da história do Brasil, passando de 800 milhões para 200 milhões, dividindo esses 200 milhões em 12 parcelas e 2 intermediárias de 50 milhões, que uma foi paga em junho do ano passado e outra em dezembro do ano passado, e outras 12 prestações de 8 e alguma coisa milhões. Pagou, tirou
o risco de ter as contas da prefeitura bloqueadas, o pagamento dos servidores também bloqueados, resolveu um problema, fez uma opção de austeridade, inclusive que às vezes lhe custou muito o entendimento das pessoas que não conseguiam viver o momento. Ele fez isso do ponto de vista financeiro. Ele realizou muito com muito pouco. E acredito que se não fosse o Vitório nesses 8 anos, Betim não estaria numa situação, eu não digo tranquila, mas de certa forma confortável, porque a cidade estava indo para um caminho horrível. Não tinha fio cirúrgico, não tinha tapa-buraco, não tinha, os prédios estavam completamente abandonados. Quem lembra da própria UPA Norte, quem lembra da própria rodoviária, que estava abandonada. Teatro, né? E tem acertos, tem erros, né? Todo mundo vai ter isso, mas eu tenho absoluta certeza que Betim teve 2 grandes prefeitos, diria 3, mas destacaria 2 grandes prefeitos na sua história que foram futuristas, que foram empreendedores. Oswaldo Franco, entre os anos 70 e os anos 80, com um pouquinho dos anos 90, que ele faleceu em 1991, e Vitório Medioli, entre 2017 e 2024. Carlyle, no seu primeiro mandato e no seu início de segundo mandato, fez uma administração brilhante também, mas o terceiro mandato ele não conseguiu segurar como ele conseguiu fazer nos seus 2 primeiros mandatos. Então, essas gestões trouxeram o Betim para outro patamar. Só a título de ilustração, Oswaldo Franco construiu o Jacintão e todo mundo criticava ele, falando que era um viaduto que não ligava a lugar nenhum. Foi preciso o Vitório chegar para concluir o Jacintão, para ligar o Jacintão a algum lugar. E hoje a Avenida das Américas liga a parte norte da cidade inteira. Então esses 2 prefeitos deixaram o seu legado. E como legado, além de manter a questão da honestidade e da eficiência, eu quero trazer esse sentimento de ter cumprido aquilo que eu fui eleito. Não imaginava ser prefeito nunca. E já não é tempo mais de falar sobre isso. Mas me transformei em prefeito e quero ser lembrado como um prefeito bom, honesto. E quando eu sair em 2028, eu quero dormir com o travesseiro de plumas, sem preocupar de ter feito alguma coisa errada, de ter meu nome envolvido em alguma coisa que não seja legal ou que envergonhe aqueles que acreditaram em mim. Muito bom te ouvir, Heron. A gente está caminhando para a nossa reta final, a gente precisa finalizar esse bate-papo, a gente ficaria aqui por horas conversando, mas antes da gente despedir, a gente só mandar um recado para a galera nessa área que está assistindo a gente, para você acompanhar esse episódio e todos os outros episódios da primeira e da segunda temporada, você já sabe o caminho. É no nosso canal oficial no YouTube, canal oficial do Jornal O Tempo Betim, e você também pode ouvir esse áudio fazendo as suas atividades diárias em qualquer tocador que você preferir, né? Deezer, Spotify, entre outros, tá bom? E também no nosso portal tem a aba lá do Betimcast que você pode assistir, não é mesmo, Sara? Isso mesmo. E além disso, nos siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, @OTBetim. Lá você consegue ver todas as notícias da cidade, de política, cultura, esportes, todas as áreas. Você também pode nos enviar a sua sugestão de pauta pelo direct. E também, como o Marcinho falou, só para frisar, se inscreva no nosso canal no YouTube. E acesse diariamente também o nosso portal tempobetim.com.br para ficar bem informado sobre tudo que acontece aqui em Betim. Por favor, tá? Não abandona a gente, não. E para quem não sabe, o nosso prefeito, né, está completando 100 dias de administração e 50 anos de idade nesta terça-feira. Então a gente resolveu fazer o quê? Cantar parabéns pra ele, por favor. Uma Tem surpresinha! Obrigado, gente. Parabéns, Heron. Tomara que esse prêmio não pegue em lugar nenhum, pelo amor de Deus. Obrigado. Parabéns, gente. muita Muito saúde pra você, viu? Que você consiga fazer todos esses projetos, todos esses seus sonhos, assim, pra realizar na vida pessoal, profissional e, claro, no futuro de Betim. Isso aí. Mais difícil que administrar a cidade é completar 50 anos. Você chega numa idade que você tem andropausa, que eu nunca imaginei que eu falaria disso. Espinha no rosto, Sofremos cansaço. disso, meu amigo, sofremos disso. Estamos chegando nesse momento. E se as mulheres têm a menopausa, sabe que a andropausa é triste. É muito triste para um homem, mas só que ele tem que enfrentar isso com muita tranquilidade e saber que é uma fase da vida importante. Mais uma, né? E que eu chego aos 50 muito feliz, né, de estar onde que eu estou e de poder fazer o que eu imagino fazer.
e que esses 50 anos sejam bem vividos para que nos 53 eu tenha orgulho de ter passado esses 50 anos como prefeito. O Heron da Juventude imaginava que aos 50 anos ele estaria prefeito? Na verdade, eu nem imaginava chegar aos 48, aos 50. Quem me conhece sabe. Eu tinha uma idade que era 48 que me perseguia, né? Talvez por meu pai ter falecido com 48, aquilo me acompanhava. Mas, de certa forma, eu sempre brinco que, de fato, aconteceu uma mudança aos 48, que foi quando eu recebi o convite de ser prefeito. Tive que enfrentar essa mudança toda na vida e hoje, com 50, eu estou bem mais tranquilo que com 48. Uma salva de E palmas, parabéns. Obrigado. Muito Normalmente sucesso e que Deus te abençoe. A joia. Normalmente a gente encerra o episódio dando uma brindada com a nossa caneca, mas hoje a gente vai fazer diferente. A gente gostaria que você encerrasse soprando as velas. Mas vamos brindar também. Vamos também. Saúde. Saúde. Muita saúde. Aí. Obrigado, Heron, mais Até uma mais. vez. Parabéns. E você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua participação. A gente volta terça-feira que vem, você já sabe, às 7 horas da noite, no canal oficial do Jornal O Tempo Betim. Muito obrigado, uma boa semana e até a próxima. A gente espera você semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, gente.